Vim aqui no dia de hoje resolver algumas situações, problemas que envolvam proporção direta e inversa. Esses exercícios que estão aqui listados estão naquela lista que eu já passei para vocês. Então vai ser mais ou menos uma aula de tira dúvida, uma complementação da aula 3, envolvendo grandezas proporcionais. Então nós temos aqui no primeiro exercício, retirado da prova Brasil. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Então vamos lá. Na hora que você for montar o exercício, eu indico que vocês façam ele organizando ele, colocando os dados do problema aqui no exercício. Então eu tenho aqui as grandezas envolvidas, número de pedreiros, e eu tenho o número de dias. Bom, no exercício está falando de 2 pedreiros constroem o muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem esse mesmo muro em quantos dias? Se você não sabe, a gente costuma estar chamando de X. Antes de chegar à conclusão, resolver o exercício, você tem que analisar se é uma grandeza, se são grandezas diretas ou inversas. Fazendo análise, respondendo a seguinte pergunta: quanto mais pedreiros, esse mesmo número vai ser feito em mais dias ou menos dias? Se a sua resposta foi menos dias, significa que são grandezas inversas. Por quê? Quanto mais gente, menos dias para executar o mesmo serviço. Então, a forma de resolução, neste caso, é multiplicando paralelo, reto. Então, eu vou fazer 2 vezes o 15 e 3 vezes o x. Então, primeiro eu vou fazer o 3 vezes o x, que é igual a 2 vezes 15. Aí a gente chega numa equaçãozinha. 3x igual 2 de 15 dá 30. E aí a gente chega num resultado que o x vai ser a divisão do 30 por 3. 10. Então, em 10 dias, eu executo esse muro com 3 pedreiros. Ok? Bom, agora vamos à segunda situação. Uma questão também da prova Brasil. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala: cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros do colégio? Então vocês estão vendo que aí tem uma relação de escala, né? Escala é aquela razão que foi passada na aula passada entre o desenho e o real. Então eu tenho o desenho, vou apagar aqui, o desenho, que neste caso é em centímetros, e eu tenho o real, que nesse caso é em metros. Então na montagem eu tenho 4 centímetros no desenho, equivale a 5 metros. 10 centímetros equivale a x metros. Então nesse caso, vamos responder a seguinte pergunta:
Se eu aumento o meu desenho em centímetros, aumenta no real? Se a resposta é sim, significa que no real também aumenta. Então elas são grandezas diretas, né? Diretamente proporcional, certo? Sabendo disso, a montagem fica diferente. Fica na forma de divisão, né? Então eu tenho na montagem 4 por 10. E aí, nesse caso, usando aquela regrinha básica, é aquela questão que você multiplica cruzado, certo? Você monta e multiplica cruzado. Então, tem 4 vezes o x, que dá 4x, e 10 vezes 5, que dá 50. Se 4x é 50, quem é o x? 50 dividido por 4. Bom, dividir por 4 é metade da metade. Metade de 50, 25. Metade de 25, 12,5. Então, esse colégio terá a altura de 12,5. Alternativa B. Vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de quanto? Vamos pegar agora os dados do problema. Então, eu tenho velocidade. Aqui. Então, eu tenho velocidade, que é dada em quilômetros por hora. E eu tenho o tempo gasto, que neste caso é dado em horas. Então, eu tenho o trem com a velocidade 40, fazendo em 2 horas. Se a velocidade do trem for 80, ele fará em X horas. Então, a análise que eu tenho que fazer é se as grandezas são diretas ou inversas. O que você acha? Respondendo sim ou não à pergunta. Se o trem está mais veloz, está maior, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Se a sua resposta foi menos tempo, significa que são inversas. Então, são inversas. Eu aumento o tempo, aumento a velocidade, desculpa, diminui o tempo. Se são grandezas inversas, você multiplica reto. Então, você faz 80 vezes o x. Primeiro eu estou fazendo vezes o x, tá? 80 vezes x e vou igualar a 40 vezes 2. 80 vezes x é 80x. 40 vezes 2 é 80. Então, x, portanto, é 80 dividido por 80. Que o resultado vai ser 1. 1 o quê? 1 hora. Muito bem. Então, essa é a alternativa A. Vamos agora para a última questão. A torneira da figura vaza, em média, 6,4 litros de água a cada 2 minutos.
Aí ela fala, estou aberta há 5 minutos, que desperdício. De acordo com a situação acima, até este momento, quantos litros de água foram desperdiçados? Então, de novo, vamos organizar os dados aqui na minha resolução. Então, eu tenho a primeira capacidade. Opa, apertei o botãozinho aqui, acontece. A capacidade, que é dada em litros. E nós temos aqui o tempo, que é dado em minutos. Certo? Então, nós temos aí os seguintes valores: 6,4 litros em 2 minutos. A questão é que ele ficou aberto 5 minutos. Então, eu coloco minuto debaixo de minuto, tá? Tem que obedecer essa sequência. Então, eu quero saber a capacidade, quanto de água que foi desperdiçado. Vamos chamar de X. E aí, vamos responder a pergunta. Se eu aumento o tempo dessa torneira aberta, eu vou gastar mais ou menos água? Se a sua resposta foi mais, significa que são grandezas diretas. Muito bem. São diretamente proporcionais. Isso significa que na hora de resolver, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu faço a montagem na forma de divisão. 6,4 por x igual a 2 por 5. Certo? E aí eu uso o artifício aqui, matemático, de multiplicar em cruz. 2x, que é 2 vezes o x, igual, vamos fazer essa continha aqui no canto, 6,4 vezes 5, 5 vezes 4 dá 20, fica o 0 sobre 2. Aí eu tenho 6 vezes 5, 30, 32. Ah, deu 320? Não, tem que colocar a vírgula aqui, ó. Então deu 32. Então, quem é o x? Se 2x é 32, o x é a metade de 32, né? Que é 16. 16 litros. Então, alternativa D. Então, espero que vocês tenham essa análise das questões, tá? Quando é grandeza direta ou inversa. Inversa, na hora de montar, você monta multiplicando. A inversa, a direta, você monta dividindo. Na inversa, você multiplica reto. E na direta, você multiplica cruzado. Tá? Então, saibam diferenciar. No probleminha, o probleminha nunca vai falar para você se é direta ou inversa. Essa análise você tem que fazer na questão, para poder responder. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí na resolução dessas questões. Até mais.